Isso daqui, a gente mudou um pouco o fluxo, porque isso aqui é uma reunião de trabalho. Então, a gente sabe que a gente tem que explorar realmente tudo, tentar recuperar tudo que a gente aprendeu, e a gente percebeu que precisava acrescentar um pouquinho mais de informações para a gente poder... Porque agora a gente vai falar o seguinte, como é que fica daqui para frente? Não podemos errar toda vez, do mesmo jeito. Já vai para o 4º piloto daqui a pouco. Então, eu gostaria aqui de voltar ao assunto, agora para os painéis. Gostaria de pedir primeiro desculpa também um pouquinho, acho que até bastante, para o doutor Marcos Gutierrez, e pedir para ele vir para a mesa. Gostaria de pedir para o Leandro, o Marcos é diretor do INCOR, da parte de Haiti, do Leandro Lopes, da parte que é o responsável aqui, América Latina, não sei se já virou até global, da Johnson & Johnson, responsável pela rastreabilidade. Gostaria de chamar também o Kleber Santos, que é Head da AGV, e também o Ronaldo Farias, gerente de logística da Expressa. Ok? E também do Leandro, que fez o piloto aqui com a gente, do HC, okay? Para compor essa mesa. Doutor, com o senhor, obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite, especialmente ao Elcio. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui. Bom, esse painel ele segue o modelo do painel anterior, onde a gente vai ter a apresentação ou a discussão envolvendo fabricante, operador, distribuidor e um hospital. O foco aqui desta apresentação é a preocupação de toda esta cadeia em relação à fase de validação. Como vocês observaram desde o início aqui da manhã, este é um projeto de grande porte, complexo, e em todo projeto a gente pode dividir em 3 grandes fases: a especificação, a implementação e a validação. Para mim, sempre há 2 fases que são críticas. A de especificação, um projeto mal especificado vai resultar em fracasso, e uma fase de validação não concluída ou parcialmente concluída vai resultar também em fracasso. O meio, que é a implementação, isso se contrata, se compra no mercado, desde que a gente tenha uma especificação bem definida. E este é um problema, porque nós não temos uma especificação bem definida nesse projeto, o que vai resultar em vários problemas. Então, para a gente dar início aqui a este painel, eu gostaria de chamar pela ordem todos os participantes e que apresentassem rapidamente os resultados e os seus comentários em relação à sua fase de validação dentro do escopo aqui desse projeto. Então, eu gostaria de chamar primeiro o Leandro Lopes, que ele é o Regional Serialization and Traceability Manager da Johnson & Johnson, e na sequência chamaria os demais. Obrigado. Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite. Vou tentar ser breve aqui, dando de forma bem high level, comentando um pouquinho sobre a experiência nossa na Johnson & Johnson. A gente iniciou o projeto aqui em 2014. O projeto aqui no Brasil é uma extensão de um programa global. A gente está trabalhando hoje fortemente nos Estados Unidos. A regulamentação de serialização está para o ano que vem lá. A Europa também, a gente tem 3 anos. Coreia, China e outros países que a gente está tocando o programa ao mesmo tempo. Então, nos últimos 2 anos a gente vem trabalhando, e a gente está trabalhando fortemente também para, em dezembro desse ano, no final desse ano, ter todos os produtos serializados e toda a movimentação entre chão de fábrica, warehouse de produto acabado, centros de distribuição, os eventos, todos mapeados dentro da nossa plataforma também. Ponto de vista a gente está numa fase do projeto, do meio para o fim do projeto. A gente está fazendo nesse momento exatamente a validação do ponto de vista de sistemas, integração de sistemas, etc. Eu queria comentar um pouquinho sobre validação olhando para um possível piloto. Eu acho que eu vejo de forma positiva a provocação do time aqui da USP em promover uma discussão relacionada a isso, o que o mercado pode fazer de forma proativa. Eu acho que a gente
não necessariamente precisa esperar todas as definições e os detalhes técnicos para a gente começar a se mexer, né, nesse sentido. A gente tem uma tendência da Anvisa, que todo mundo sabe, de um banco de dados centralizado. A gente tem necessidade de colaboração na cadeia. E eu acho que isso são coisas que a gente poderia trabalhar, buscar uma maior colaboração e trabalhar para tentar sair com alguma coisa em relação a isso, de uma forma um pouco proativa. Pensando nesse piloto, eu considero que a gente tem 3 fatores de sucesso principais aqui que a gente precisa levar em conta. O escopo do piloto precisa ser bem definido e precisa envolver indústria, distribuição e varejo. A gente precisa começar simples, pegando até um gancho das apresentações hoje de manhã, onde foi feita uma analogia com o WhatsApp, né? O aplicativo foi colocado como se uma simples troca de mensagens, SMS, etc. Tudo bem, vamos fazer uma primeira parte, um primeiro passo. O próprio professor Mário Dias comentou sobre isso. Vamos exaurir todos os possíveis cenários dentro desse primeiro passo que a gente deu, depois a gente dá um segundo e vamos caminhando em direção a isso. Então, acho que o primeiro ponto é definir um escopo simples, pequeno, menor, que atenda e que seja de comum senso entre a cadeia como um todo, suportado pelas entidades, e que as entidades suportem algum escopo técnico. E, finalmente, uma parceria com a Anvisa, de uma possível... A Anvisa ver um piloto desse como uma possível solução para o piloto que eles estão imaginando de um banco de dados centralizado, por exemplo. Se a gente estiver falando de um piloto onde a gente vai falar sobre colaboração na cadeia, talvez a gente não precise no nível da Anvisa. Talvez fique um projeto de pesquisa entre a USP, entre os parceiros, também com suporte das entidades. Mas eu acho que essa discussão do que é o escopo desse piloto precisa continuar acontecendo. Finalizando aqui, três pontos que eu considero também importantes do ponto de vista de validação que a gente precisa ter em mente. 3 áreas de validação diferentes. Uma coisa é a validação interna de processo de uma empresa que vai fazer parte desse piloto. Eu acho que aqui todas as empresas trabalhando no mercado farmacêutico, boas práticas de manufatura, GAMP, eu acho que isso não é novidade para ninguém. Todas as empresas passam por implementações SAP, por mudanças de processo, procedimentos são revisados, a força de trabalho é treinada. Então, acho que essa validação é uma coisa que acontece internamente dentro da empresa, assim como a validação dos sistemas dentro da empresa para se comunicar eventualmente com algum banco de dados fora. Eu acho que a gente deveria focar, do ponto de vista de validação aqui, minha perspectiva é que a gente deveria focar no que é a validação do escopo que a gente definiria. Assumindo, por exemplo, que a gente faria um piloto fazendo o emulador central, o banco de dados central da Anvisa. Quais são os requisitos? A gente passa pela construção de um projeto, né? Definição de requisitos, testes, parte técnica, desenvolvimento, validação, documentação, seguindo metodologia GAMP, etc. Eu acho que essa validação deveria focar no componente técnico de tecnologia. E só finalizando, eu acho que a grande dificuldade, porque isso ainda não aconteceu, é exatamente os 70% da dificuldade que foi mencionada hoje de manhã também, que é o alinhamento de expectativas de um denominador comum, quais são os requisitos que a gente precisa alinhar em conjunto na cadeia para tentar sair com alguma iniciativa nesse sentido. Boa tarde a todos, Kleber Fernandes, AGV Logística. E já aproveitando, né, o nome da empresa, agradecer a oportunidade dos organizadores, o convite do Elcio. Por quê? Quando a gente fala de logística, se vocês observarem a semântica do evento, pouquíssimas vezes se é abordado o 3PL. Então, o fato de termos aqui hoje no evento 3 operadores logísticos sentados na mesa, isso nos causa a felicidade de podermos estar participando do processo. Por que isso? A logística é um setor ainda nem regulado pela Anvisa. Nós sofremos o impacto de uma classificação de armazenagem, de armazenador, de transportador. O operador logístico, ele não é detentor do produto. Nós simplesmente somos um braço da indústria, podendo operar de maneira fiscal diferente, ou seja, isso já muda também o escopo de comunicação e trânsito dos dados.
E quando a gente fala de ser regulado, o termo operador logístico nada mais é que, analisando as trocas de dados, nós vamos replicar tudo que a indústria vai fazer. Se eu pegar só um dia de trabalho dentro da movimentação que nós realizamos hoje para 20 laboratórios farmacêuticos, eu posso chegar só em um único dia mais de 3 milhões de data matrix tendo que ser gerenciados. E isso eu estou falando de um player que possui uma fatia do mercado, seguido de outros players que consolidam o mercado e todas as problemáticas que a gente discutiu, inclusive bem fortemente no outro painel, que vinculava, né, de como que isso vai permear nos demais elos. Então, pensando como logística e participando das discussões, quando a gente escuta na parte da manhã a Anvisa falando que serão realizadas reuniões com os demais elos, é de suma importância. Porque para você começar um projeto, para você começar um protocolo, o primeiro passo é todo mundo na mesa. Porque senão começam os retrabalhos. E por que começam os retrabalhos? Como nós somos um braço da indústria, eu não tenho produto nenhum. O meu produto é armazenar, receber e transportar. Diante disso, nós nos deparamos com o nosso sistema, e aí falando um pouquinho do processo da AGV, a AGV tem um software house próprio. Então, hoje, nós testamos, o que podemos chamar de piloto da AGV, nós testamos toda a fase de recebimento. Mas quando a gente fala testar, eu vou tomar a liberdade de pegar o slide da Libes, que falou que a semântica da última reunião, há um ano atrás, foi o caminho feliz. Eu acho que agora a frase que a gente pode deixar nesse evento não é o caminho feliz, porque o caminho feliz foi desafiado. E tudo que se faz no caminho feliz, a gente sabe que não tem a devolução, não tem a avaria, não tem a recusa, e principalmente a logística reversa, porque a gente está analisando a ida. O caminho feliz, ele prevê uma funcionalidade baseada numa pequena amostragem. E esse painel tem o desafio de falar de validação. Se a gente ainda não tem efetivamente nem o protocolo efetivo desenhado, como que a gente vai validar tudo isso? Mas voltando ao slide da Libes, eu acho que a semântica que a gente pode falar é um caminho sem volta. Nós estamos diante agora de um caminho sem volta, que para que nós possamos trilhar sim o caminho sem erros, ou então buscando a excelência e a integração dos processos, eventos como esse, ou discussões mais aprofundadas, é o próximo passo. Colocar todo mundo na mesa. E por que eu falo com um pouco de propriedade? Porque dentro dos 20 laboratórios que estão hoje dentro da AGV Logística, a AGV conversou com todos. E a partir do momento que a abordagem foi feita, existiam-se inúmeras formas de interpretação. O nosso WMS hoje, ele está preparado para serializar. Inclusive, nós serializamos hoje 2 clientes. Um do segmento de oftalmologia e um do segmento hospitalar. A serialização, ela é possível, como muito bem colocado pelo Marcelo anteriormente. Ela é possível. Hoje eu tenho serializado. Só que o foco das discussões e dos trabalhos tem que estar aprofundado em processo. Pegando o comentário do colega do Einstein, não acredite que você vai receber uma etiqueta só. Então, isso eu posso te antecipar. Você dificilmente vai receber uma só. Você vai receber várias, porque só a prerrogativa de que a indústria fraciona, você já tendencia toda a cadeia a demandas de novas etiquetas, novas embalagens. A caixa não vai sair o múltiplo da fábrica e vai chegar exatamente dessa forma na ponta. E quanto mais fragmentado você for fazendo o processo, SSCC serão gerados, necessidade de leitura de embalagens. Por exemplo, quando um laboratório manda para o meu CNPJ, e eu não sou detentor do produto, eu posso ter 2 tipos de movimentação, filial fiscal ou armazém geral. Quando o produto chega dentro da AGV Logística, o que é realizado? Eu obedeço a um picking baseado no perfil de venda do laboratório. A partir do momento que existe uma fragmentação, isso demandará uma codificação daquela nova embalagem. A partir desse momento, o próximo elo tem que ter a capacidade de ler não mais a etiqueta da indústria, mas a etiqueta que foi gerada no próximo elo.
E quando isso chega dentro de um distribuidor, o distribuidor, então, tem um impacto de fracionamento infinitamente superior. E o próximo elo do distribuidor, que ele sim é dono do produto, porque ele compra e vende, ele vai cair num varejo, num varejista, que vai fracionar ainda mais. Então, desafios no processo, eles são inúmeros. A gente sabe que aqui o propósito do painel é de validação, como bem colocado pelo Leandro. O nosso sistema é validado, mas ele é validado baseado no campo 5, baseado nas premissas que nós conhecemos hoje de fragmentação, lote, integridade de dados. O próximo passo é quais serão as regras do jogo. E, complementando a minha fala, eu queria deixar registrado que essa frase do caminho sem volta, ele só vai poder ser construtivo a partir do momento que a gente conseguir definitivamente colocar todos os elos na mesma página. Obrigado por enquanto. Então, boa tarde. Meu nome é Ronaldo Farias, sou gerente de logística da Expressa. A Expressa é uma distribuidora do segmento hospitalar e de oncologia. Bem, só queria pegar o gancho aqui do que o colega comentou sobre a etiqueta, né? No painel anterior, outra colega também comentou sobre essa etiquetinha. O que acontece? Para o distribuidor, quando ele adquire o produto da indústria, não significa que ele vai ser o único a adquirir aquele lote, né? O concorrente pode também adquiri-lo, né? Então, por isso que nós, normalmente, a Expressa, ela faz com todos os produtos, ela etiqueta. Então, quando colocamos a etiqueta caixinha a caixinha, nós garantimos, porque criamos ali um cereal que é da Expressa, né? E ali amarramos tanto o lote como a nota fiscal de origem. Então, quando isso sai da Expressa, vai para o cliente, aquela garantia que nós temos quando ocorrer um recall, uma devolução, que eu vou obter de volta o meu produto, não o produto do meu concorrente. Então, é por esse motivo. E, baseado nisso, nós vemos com bons olhos esse projeto da RDC 54. Né? Eu acredito que, quando estiver em produção, poderemos abolir a etiqueta que colocamos em cada caixinha. No último ano, não tivemos muitos avanços com relação à validação, até porque é unânime, aqui é a opinião de todos, quanto ao escopo, né? Que diretriz seguir, como é que eu vou alterar o layout do meu sistema. O que tivemos foi indústrias entrando em contato, empresas, né, de repositório entrando em contato, tanto para a gente abraçar ali o projeto com eles, mas via um sistema web que eu ia chegar lá e alimentar a informação, mas não propriamente dito com o meu sistema. Então, o que nós fizemos? Avançamos na troca do nosso RP, né? Então, estamos com o RP mais robusto para, quando formos alterar o layout e as amarrações dentro do sistema, possamos aí ter êxito. E automatizamos também todo o processo dentro do CD, desde o recebimento até a expedição, né? Isso já para ambientar os colaboradores no processo de triagem, de recebimento. Isso vai facilitar, quando migrarmos aí para o Data Matrix, que eles estejam ambientados e mitigar os erros, né? Outro ponto que eu gostaria de colocar e que eu acho importante nesse processo de validação é quanto realmente à fase de teste. O que ocorre? O que eu vi ano passado foram as indústrias faturando a nota com natureza de operação de venda e mandando para o distribuidor. Entrávamos no web service e alimentávamos as informações e isso ia o reporte para a indústria. Para a indústria, eu acredito que isso é bom, porque ela conclui a fase dela, mas para o distribuidor, não, né? Então, eu preciso mudar o layout do meu sistema, eu preciso mudar as amarrações de controle do meu sistema. Agora, como fazer isso numa base de produção? Do meu ponto de vista, eu, distribuidor, tenho que fazer isso na base teste. E para fazer uma base teste,
a gente vai realmente precisar contar com a colaboração dos demais elos aí, principalmente da indústria, porque eu entendo que, se formos fazer o teste na base de produção, vamos ter um impacto considerável tanto na produtividade, né, quanto no faturamento do dia a dia. Né? A gente sabe que o investimento, apesar que o investimento maior é da indústria, mas o distribuidor também tem um investimento considerável, porque tem que mudar todo o seu layout. Só para exemplificar, quando o produto chega hoje na Expressa, o sistema ele faz a seguinte leitura. Qual a apresentação do produto? Vou pegar aqui isso, não sei se... é um microfone. Vamos dizer que o microfone é um medicamento. É um microfone. Qual é o lote do microfone? É o lote 1. Qual a nota fiscal? Nota fiscal 1. Ele vai me gerar um sublote, que é o meu serial número 1. Chegou novamente outro microfone, mesma apresentação. Qual o lote do microfone? Mesmo lote, lote 1. Qual a nota desse microfone? Opa, já é a nota 2. Então, ele vai me gerar o quê? Outro serial, serial 2. Então, a gente faz esse tipo de amarração. Quando formos fazer o teste seguindo o escopo, que ainda vai ser definido, a gente vai precisar mudar esse layout e amarração dentro do meu sistema. Só que isso aqui é a base de toda a minha movimentação. Então, como mudar isso e fazer o teste na minha base de produção? Eu não vejo, pelo menos agora, como fazer isso, a não ser utilizando uma base de teste. Né? Eu crio um ambiente de teste do meu sistema e ali, eu, junto com a indústria e junto com os parceiros, cliente, ali já identificados, fazemos toda a operação. Então, essa é a nossa sugestão, a nossa dica, né? Porque realmente, se formos fazer a validação na base de produção, vai ter um impacto significativo para o distribuidor. E eu não vejo como vamos fazer isso, validar. Um exemplo, amigo. Como é que eu vou validar um evento, uma avaria, um recall? Imagina a gente fazer essa operacionalização dentro do ambiente de produção. Fica difícil. Né? Fica muito difícil. Então, eu acho que esse é o principal desafio dentro do escopo aí do distribuidor e, é claro, definirmos as regras, as diretrizes, porque hoje a gente não tem como avançar. Né? Como é que eu apresento projeto para a minha diretoria, um projeto que demanda recurso financeiro, sem ter uma diretriz, sem ter um embasamento, sem ter um prazo? Eu não tenho como fazer isso. Fatalmente, eu não vou ter o valor liberado para aplicação e desenvolvimento para seguir em frente com a RDC 54. Então, hoje, é essa grande dificuldade. Então, a Expressa, hoje, ela tem um sistema robusto, que permite esse tipo de alteração. Automatizamos o CD justamente para facilitar e que os colaboradores estejam, acostumados aí a utilizar BIP, né, dar mais segurança, ler os códigos. Isso já foi feito. Agora, o principal que é mudar o layout do sistema, ainda não fizemos, porque requer um recurso maior, investimento maior, e não temos uma diretriz, não temos um escopo. Né? Então, acho que o que eu posso acrescentar a essa discussão como todos aqui já falaram, o escopo. E o segundo momento onde vamos fazer esse teste, onde vamos validar isso. Né? Pensar numa alternativa que não seja o ambiente de produção do distribuidor, eu acredito também que do hospital, né? do outro elo. Permite? Só complementando, quando a gente fala na figura do distribuidor e do operador, se nós falarmos em 3 lotes por laboratório, pegando só a minha realidade, 20 laboratórios, passa a não ser mais um piloto. Na verdade, eu estou desenvolvendo praticamente um projeto. Assim como o distribuidor. Você imagina, todos os laboratórios colocando 3 lotes dentro dos distribuidores, varejistas. Eu faço analogia com o operador, porque toda a movimentação da indústria que está alocado dentro do operador logístico, ele se reflete para frente. Então, automaticamente, todo cliente que inicia um protocolo comigo, eu não tenho um piloto. Praticamente, eu tenho um projeto
projeto a ser desenvolvido, né? Capacidade, integridade de dados, base para consolidação, arquivo, trocas eletrônicas, isso realmente é um desafio. Eu só queria também deixar a manifestação de que eu não quero me colocar numa posição de resistência, eu acredito que a grande maioria também. Eu acho que é uma iniciativa fantástica, a gente tem uma excelente oportunidade, pode resolver, inclusive, vários problemas que a gente tem hoje, né? Você pega, por exemplo, a logística reversa, as devoluções, muitas vezes eu recebo devolução que nem chega na embalagem original do produto e com um mix diferente de produtos, quando isso vem do varejo, por exemplo. São oportunidades de resolução. Porém, tem que ser construído, como o Jair colocou muito bem, de maneira séria, com todo mundo colocando os flancos aí de oportunidades, fraquezas e fortalezas. Tá? E só mais um detalhe, quando falaram de produtividade no painel anterior, falando como logística, a logística ainda no Brasil, a gente sabe que a automação ela é possível, mas ainda é muito caro. Então, nós temos duas variáveis. O Elcio, na sua apresentação, ele comentou lá, se vocês se recordarem, todas aquelas bolinhas, no segundo slide dele, ali ele falava pessoas, né? Um dos gargalos pode ser ou coloca mais gente ou automação. Foi muito bem colocado, Elcio, porque no caso da indústria, eles têm linhas de montagem, né? Dentro dessas linhas de montagem, eu vou serializo. A partir do momento que você vai para um stage de movimentação de produto, são dois caminhos. Ou eu parto para uma automação, ou realmente eu vou colocar mais gente na linha. Isso também reflete em produtividade e impacto em custos logísticos. Ok? Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui nessa troca de ideia, troca de conhecimento, nesse grande desafio que é a rastreabilidade. E, além de ser um desafio, validar a rastreabilidade é um desafio maior ainda, né? E vou tentar ilustrar para vocês a experiência que eu ganhei com esse projeto do HC junto com a Libes. E no começo estava bem difícil as ideias, muito complexo. E depois, quando começou a fluir, chegou na parte de operação, que parecia ser bem difícil com a amostragem que a gente tinha, só que eu, na visão de operação, quando chegou na minha parte, eu falei, não, essa parte de operação vai ser muito fácil. Até porque o projeto não era uma quantidade grande de volume, era uma quantidade pequena. E a discussão que a gente havia tendo nas reuniões com a TI, não, porque na hora de você ler, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E eu, olhando como operação, estava falando, putz, para mim vai ser fácil. Eu vejo, esse volume vai ser fácil. Eu faço a leitura no recebimento, faço o check-out, faço o check-in, armazeno, faço o picking, faço a separação e mando embora. Tudo bem. Só que o tamanho da amostragem que a gente tinha era muito pequeno. Não dava para a gente fazer uma validação visando o tamanho desse projeto. Eu tinha que fazer uma validação, eu estava olhando o lado do HC. Então, para o lado do HC foi uma validação tranquila. Agora, pensando num projeto, nível Brasil, como que eu tenho que fazer aquela validação? Qual que é o tempo de leitura que eu vou ter? Qual é a demanda que eu vou ter? Isso me deixa um pouco inseguro nesse projeto. Então, porque eu já tenho um sistema de gestão de estoque, de WMS, já tenho um sistema de dispensação, já tenho um sistema de dispensação vinculado ao paciente. Eu vou ter que operacionalizar mais um sistema? Como que vai ser isso? Então, essa parte me deixa muito inseguro. E como o Kleber falou aqui, por que foi fácil para mim olhando como visão operacional? Eu estava fazendo um caminho feliz. Não teve, então, nenhuma devolução parcial, não teve nenhuma devolução completa. Aí eu fiquei pensando, como que eu iria fazer se tivesse uma devolução de um item só numa amostragem de 20?
nem a lei, nem a RDC me fala disso, como que tem que ser feito. Então, eu acho que estou com você, Kleber, de seguir a linha de que eu acho que a Anvisa tem que chamar os principais órgãos, os principais hospitais, para fazer um template, qual que é a melhor forma de operacionalizar essa lei. Também chamar os maiores distribuidores, também fazer um template, qual que é a melhor forma de operacionalizar isso, os fabricantes também. Eu acho que tem que haver esse fórum com todo mundo. E aí, mostrando o que o vídeo mostra, chegamos no recebimento lá, demos o check-out, demos o check-in, fizemos tudo operacional, chegamos no CESP também. Mas e com um volume maior? E com 5, 10, 7 fabricantes entregando um volume alto? Como que será isso? Então, eu acho que é um desafio sem volta, que a validação é muito importante, ter os processos desenhados, ter a troca de conhecimento entre vários fabricantes, entre vários hospitais, para realmente ser um caminho sem volta, que já é um caminho sem volta, né? Antes de abrir para a plateia, gostaria de colocar aqui para a mesa, dentro da RDC, quais foram os cenários de testes que vocês chegaram a fazer? Bom, como eu disse, a RDC, ela dá, alinhado com alguns comentários que já foram feitos aqui, do ponto de vista de serialização, identificação do produto, a gente não tem muita dúvida de como fazer. Do ponto de vista, eu comentei aqui que a gente está validando nesse momento a solução de rastreabilidade interna, isso significa as movimentações que a gente está fazendo internamente até os nossos centros de distribuição, até o envio para o próximo cliente. Óbvio que a gente teve que inferir algumas coisas, então quando a gente falou de quais as movimentações que a gente vai estar considerando, a gente está falando de amostragem, de recebimento, de saída, de destruição e etc. As movimentações que a gente acredita que são as movimentações relevantes que mudam o status do número serial. Pode ter alguma divergência com algum documento técnico que venha da Anvisa? Pode ser que eu esteja cobrindo mais coisas do que um possível documento técnico, mas internamente a gente identificou que isso era um valor para a gente ter do ponto de vista de solução. Do ponto de vista de validação da solução, a gente está trabalhando muito forte com testes negativos, desafios. Então, falando em recebimento, picking, packing e saída, por exemplo, bem high level aqui, picking de produtos serializados e não serializados numa mesma ordem, numa mesma ordem de venda, mix de lotes diferentes, só um produto só serializado, tentar reverter os movimentos. Eu faço um processo de packing, emito uma nota fiscal, depois reverto isso. Então, teve toda uma discussão com os usuários, com o pessoal de operação, na montagem desses testes, em estressar o máximo possível os testes negativos e garantir que o sistema funcione da forma que a gente está buscando. Bem, Marcos, se eu pudesse dar um exemplo aqui do principal teste que eu fiz, foi o teste de como fazer a interface com os meus clientes. Esse foi o primeiro, porque para cada cliente realmente ele me apresentava uma solução ou uma interpretação de como fazer a linha de comunicação. Nós tivemos laboratórios indianos que se pronunciavam de uma maneira, com uma interpretação, laboratórios americanos com outra interpretação. Então, o nosso grande teste preliminar foi, acima de tudo, entender como que seria o fluxo de comunicação com o primeiro elo, né, que é o meu cliente e dali para frente. Então, a figura do operador logístico, ele depende muito do protocolo que vai ser desenvolvido com cada cliente. Como eu comentei na fala anterior, iniciando desde do exemplo de filial fiscal ou armazém geral, né, como ele trabalha comigo e também o desafio de como que ele interpreta essa comunicação. Eu listei rapidamente aqui o que a gente testou. A gente testou, nós chegamos até a fase de recebimento, né, então eu fui até efetivamente o produto dentro do nosso estoque.
Agregar e desagregar, porque o agregar e o desagregar é uma atividade que dentro do distribuidor, dentro do operador, ela vai ser realizada, né? Embora o produto não seja meu, mas eu vou ter o fracionamento. Então, eu tenho que ter a capacidade de agregar, desagregar, hora abro caixa, hora fecho, caixa incompleta, tenho que gerar um SSCC a ser lido pelo próximo elo. A gente testou a etiqueta. Testamos as responsabilidades, né? Então, poxa, em que momento cada um vai falar quem gera a interface, mas sem nada em campo, tá? Isso eu quero deixar claro. Foi tudo no ambiente virtual, até porque eu não tenho o próximo elo para desenvolver isso. Eu dependo do meu cliente estabelecer uma parceria junto a um grande varejista, junto a um grande distribuidor, para a gente poder executar o próximo passo, ok? Bem, na Expressa, nós tivemos algumas reuniões com alguns fornecedores, tínhamos um cronograma para fazer o teste, mas o teste inserindo informação via web, mas com a suspensão do teste piloto ano passado, isso foi, a indústria recuou e estamos aí aguardando, né? Mas realmente o teste seria virtual, no web que a indústria ia disponibilizar do repositor que ele escolheu. O teste que nós realizamos no HC foi desde a linha de produção da Libes, como passou no vídeo, então saiu da linha de produção deles, foi direto para o centro de distribuição da Libes, depois eu recebi no centro de distribuição do HC, em Arujá, e todos esses elos da cadeia, foi feito os eventos, né, de check-out e check-in. Depois, o nosso centro de distribuição, dispensamos para o ICESP, que dentro do ICESP tivemos 2 eventos. O evento de chegada no ICESP e a dispensação direto para o centro cirúrgico. Tá? Então, antes de realizar os testes físicos, nós realizamos num cenário somente no software desenvolvido pelos nossos colegas e depois tivemos sucesso no teste físico. E devolução, vocês também testaram? Não, nós fizemos no Caminho Feliz. Ok, gostaria de abrir para a plateia, para perguntas. Boa tarde. Queria fazer uma observação que afeta o varejo. Eu sou da Raia Drogasil. É o tempo de custódia. Ninguém falou de tempo de custódia até agora, né? Foi falado sobre mensageria, banco de dados, escopo que não está fechado, entre outras coisas. Para a gente, o tempo de custódia é muito importante, porque a gente não escaneia tudo no recebimento, mas escaneia na expedição e no check-out. Ali a gente vai detectar produtos que estão comigo e que não deveriam estar. Então, a lei também tem que abordar essa questão legal, de quanto tempo eu posso ficar com determinado produto. E isso vai acontecer. Então, observação mais para o operador logístico. Qual é o seu nome, por gentileza? Hildo, eu acho que a gente fez uma reunião junto. Hildo. Newton, na terceira. Newton, coincidentemente a gente estava falando exatamente isso no COF. A partir do momento que, vamos pegar o exemplo do operador, a indústria me manda, ela fraciona. À medida que ela fraciona, eu gero um SSCC, você vai ler esse SSCC, e no momento que você for fracionar para a sua loja, você vai achar esse desvio. Isso é um parâmetro muito importante aparecer na RDC, porque você vai assumir por verdade a volumetria que eu estou te mandando. E aí, nesse momento, você vai voltar com uma informação de que, opa, o que eu recebi está faltando uma unidade dentro da embalagem. Então, isso também, para nós, ele não está claro, porque num determinado momento eu gero a etiqueta, essa etiqueta você vai assumir, pode ser que você venda daqui a 1 semana, 2 semanas, 15 dias, como que isso vai ser interpretado? A RDC, inclusive a nova minuta, ela fala que podem subir eventos condicionais, né, que seja para informar uma correção, desde que cronologicamente respeitado, mas até então,
como que é esse subir a informação, né? Como que isso reflete para o resto da cadeia, sendo tratada a falta, a divergência? Concordo, isso também para nós é uma dúvida. Eu gostaria só de acrescentar algo, reforçar, na verdade. O Leandro, né, Leandro, a gente tem discutido, os dois Leandros aqui, a gente tem discutido muito esse assunto já faz bastante tempo, e o Leandro aqui reforçou a ideia a questão do template. Eu acho que realmente a validação tem que ter um template, claro, do que a gente quer no fim, que tem que entregar do piloto. Ou seja, qual que é esse template? É um template físico, que é olhar a etiquetinha lá, o Datamax marcado. É um template em termos, que nem foi falado aqui, é um template em termos de processos, testes internos, é um template em termos de volumetria, né, de quanto é necessário, é um template em termos de tempo de custódia. Eu lembro quando a gente começou a discutir esse assunto, a gente falou que a gente ia ter os IUM zumbis, porque eles vão entrar lá vão ser publicados, vão ficar no Banco Central e nunca vão morrer. Ou seja, eles nascem e nunca morrem. Então está um zumbi por aqui. Ou seja, que poderia ser uma anomalia de ter o IUM, o RG num banco de dados perdido sem nunca ser consumido, e que isso era uma anomalia a ser perseguida. Então, esse template é o que define o piloto. Eu acho que esse template, o Leandro foi muito feliz em falar sobre isso. E esse template é um template que tem que ser feito, eu acho, por elo. Ou seja, o que é que os produtores acreditam que seja um template válido para todo mundo? O que é um template válido para o operador logístico? O que é um template válido para o distribuidor? Porque essa questão do que é significativo da amostra, a amostra tem que ser o quê? Um template válido tem que considerar que tantos municípios foram e tantos voltaram sem chegar. Tantos a gente não conseguiu ter um retorno. Tantos não tivemos, viraram zumbis no meio do caminho. Então a gente pode, por exemplo, saber que aquela região falta um treinamento e tomar uma ação para corrigir antes de dar um go live. A gente está falando de um projeto global. E outra questão que também, só reforçando, que a gente tem estudado muito isso daí, vocês sabem disso, na Europa não faz o meio. Se começa, talvez não é naquela questão de você começa só serializando, mas na Europa o pessoal faz as duas pontas, serializa e dispensa, e depois vai fazer o meio. Então tudo isso daqui está em vistas. Vai abrir consulta pública, então nós temos duas coisas. Temos um período de vistas, que o Dr. Jarbas falou que é de 30 a 60 dias, por aí, né? Que ele vai 3 semanas. E depois nós temos a consulta pública. Essa consulta pública, a ideia é que a gente possa pegar o que a gente está discutindo aqui, a gente está nessa reunião de trabalho, para se preparar para responder essa consulta pública. Colocando coisas como template, colocando coisas como tempo de custódia, colocando coisas como, por exemplo, olha, não mude o data metrics que vocês já fizeram, porque senão vai ter tal impacto, mas de uma forma, talvez, que eu acho que a gente discutiu aqui com o nosso grupo, talvez mantendo o que foi construído em termos de equipe aqui, por exemplo, o Leandro, junto com o Leandro da Che, junto também com o pessoal da Pfizer, puxando essa discussão da indústria, do mesmo lado, a AGV, junto com a DHL, fazendo a mesma coisa, os distribuidores fazendo a mesma coisa, e os hospitais também. Eu acho que é isso que a gente está tentando perseguir aqui. E agora a gente, Leandro, por favor, outras perguntas, mas a gente está com o objetivo aqui de sair com alguma coisa prática. Isso que a gente não pode perder, que ninguém mais aguenta discutir esse assunto. Tá? Foi exatamente isso que eu disse em relação ao escopo. Eu acho que em um eventual projeto de colaboração com a USP, com a cadeia, que eu acho que esse é uma das principais expectativas que a USP tem aqui. A gente precisa definir, o escopo para mim é processos de negócio que a gente quer validar, use cases ou requisitos ou funcionalidades que a gente espera do ponto de vista de tecnologia que precisam funcionar, uma estratégia de validação, um documento que mostre como que a gente vai testar que aquilo foi, que aqueles requisitos foram cumpridos, e
de novo, volto a reforçar, não estou fazendo aqui apologia também a nada relacionado a prazo, acho que independente dos prazos, da nova regulamentação, acho que é uma coisa que a gente pode trabalhar em conjunto, a gente tem muito a aprender, acho que só quem já começou com esse projeto sabe da complexidade que isso envolve. Eu acho que a gente precisa começar de uma forma um pouco mais proativa, só que, assim, de novo, com escopo consensado, com representatividade da cadeia. Aqui. Alô? Está funcionando? Alfredo Ferraz, Gaese. Uma pergunta para o Leandro de novo. Aliás, é outro Leandro. Né? E, Leandro, a tua organização tem uma estrutura organizacional dedicada à serialização e rastreabilidade. Você é a única pessoa nesse seminário que tem no título serialização e rastreabilidade. Queria saber qual é a tua experiência em ter pessoas 100% do tempo pensando nisso, em oposição você ter pessoas que de vez em quando vão pensar nesse assunto, e se você recomendaria essa prática para as outras empresas. Eu vou usar eu acho que vocês lembram aqui da apresentação de hoje de manhã também, da Rocha. O Dr. Matil, ele comentou sobre valor. Em um dos slides, especificamente, tinha essa frase, numa linha de maturidade até você chegar a ter valor e você entender que o investimento que foi feito não necessariamente está para cumprir só a regulamentação, mas é uma base que te dá estrutura para você buscar valor para a sua operação, eficiência operacional, conectividade na cadeia, maior colaboração, N vantagens que isso pode trazer. Eu acho que algumas, não só a Johnson aqui, a gente tem contato com outros líderes de projetos de outras empresas que estão tocando o projeto, algumas pessoas também que têm funções dedicadas. A minha perspectiva é a seguinte: as empresas que começaram há alguns anos já na área farmacêutica, implementar os processos de serialização e rastreabilidade, entenderam que existe sim valor, além de só atender regulamentação, estão definindo de um ponto de vista de posicionamento estratégico um foco maior, dando uma prioridade maior e buscando esse valor. Eu acho que essa é um pouco, talvez, da diferença entre algumas empresas que estão se movimentando e outras que estão esperando, talvez, de uma forma um pouco mais passiva. Meu nome é Silvana, eu sou da Andreani. Eu também não vi, não foi falado até agora nada sobre os passivos, né? A gente ficou aí um tempo já trabalhando em cima dos pilotos e a gente tem produzindo para o mercado. Então, eu acho que dentro desse escopo tem que estar também constando o planejamento do que vai ser feito daqui para frente, para que quando realmente a gente virar essa chave, como que a gente vai trabalhar com esses passivos que estão nos estoques de farmácias, nos nossos estoques de hospitais, que vão voltar como devolução ou que vão voltar como recusa em algum momento e que saíram agora. Eu não vi, né? Tem uma outra questão que eu não vi a minuta de ontem, mas com relação às importadoras, né? Tem muita importadora que também não tem ainda área fabril no Brasil e que precisa serializar aqui. Pelo menos na anterior não era dada essa possibilidade de terceirizar esse tipo de atividade. Então, acho que esses são pontos que eu acho que a gente precisa também colocar dentro do escopo desse novo projeto para que a gente tenha aí, não tenha esses mesmos problemas que já foram levantados agora, mais adiante. Oi, Silvana, só posso concordar, porque realmente o passivo tem que existir um ponto de corte, né? E deixar isso claro, porque nós vamos ter 3 cenários, né? Nós vamos ter os pilotos rodando, nós vamos ter o passivo e a gente vai ter o momento de implantação.
uma vez definido o ponto de corte, que isso seja claro como tratar, porque você vai ter duas tecnologias, você vai ter duplicação de praticamente, vão ser duas linhas, até um esgotamento natural do estoque antigo. Só lembrando que esse esgotamento ele não vai acabar num curto espaço de tempo, né? Nós vamos conviver no momento de implantação a tratativa do passivo. E sobre os importadores, né, assim como a gente observa também interpretações diferentes, estados, né, como tratar o produto que muitas vezes ele precisa ser trabalhado dentro do próximo elo e não numa área alfandegada, por exemplo. Também tem que estar claro e como premissa dentro da publicação. Nós temos espaço para mais 2 perguntas por causa do horário. Eu quero rapidamente só agradecer a todos que estão conversando de como a gente gerencia o meu dinheiro, no sentido de que é para nós, como cidadãos, o medicamento e a segurança. E o recurso que vocês estão olhando como fazer essa transação bancária, digamos, dos produtos, que vocês definam bem para a gente poder fazer bem. Também no Brasil, eu acho importante. Mas aí, Leandro, eu queria que você, da Johnson & Johnson, que eu conheço, o chão de fábrica, falasse um pouco da tua realidade face ao FDA. A rastreabilidade que vocês já fazem aqui pelo BPF, há mais de 50 anos eu conheço, né? Mas o que vocês fazem, por exemplo, nos Estados Unidos, em comparação com o que está fazendo aqui? O que eu posso compartilhar é que os princípios ou os padrões, a gente vai até num nível de fornecedor também, de chão de fábrica, funcionalidades de sistema, processos de negócio, e fazendo uma conexão com a pergunta anterior, é uma coisa que a empresa tem um cuidado muito grande em manter de uma forma centralizada e não deixar que um país específico defina uma solução diferente do que globalmente está sendo definida. Exatamente pela operação estar distribuída em todos os continentes e países diferentes, existe uma preocupação muito grande por garantir que cada país está seguindo padrões de mercado, óbvio, mas alguns padrões internos também, de processo, da melhor forma de executar um processo logístico, um processo específico de warehousing, de armazenamento, etc. Tudo isso já acontece há pelo menos uns 5 anos. Só abrindo um parênteses, quando houve a discussão do selo lá em... dos primórdios aqui, bolinhas atrás... A gente estava criando essa estrutura global naquela época. O Brasil estava tocando o projeto, iria tocar o projeto com um gerenciamento específico local aqui. Hoje já não é assim, essa estrutura global já está consolidada e eles normalmente falam, né, gerenciado globalmente, executado localmente. Mais alguém? Última pergunta, por favor. Mais um comentário pro... Não combinei. Não é pro Leandro, é para você, Elcio. É mais um comentário, quando a gente está falando em escopo de piloto, e a gente já escutou várias opiniões aqui circulando, e a gente tem uma tendência de querer abraçar o mundo. E é muito prolixo, às vezes, nas discussões. A gente vai ter que ser muito assertivo em definir o que a gente quer executar em termos de piloto. Mas não deixar de lado todas as outras ideias, as outras oportunidades, os outros cenários que a gente tem que fazer. Pegando um gancho só no que o Leandro falou, a gente tem mais de 200 cenários de testes sendo executados hoje dentro do nosso projeto, dentro da Johnson & Johnson. E a gente é só indústria, tá? A gente faz só indústria e logística. Eu imagino que os cenários que vão surgir para a cadeia são inumeramente mais complexos do que a gente está imaginando. A gente ouviu aqui de mistura de cereais e não cereais, que vai acontecer por anos a fio. A gente tem o cenário de logística reversa, de material que foi e vai ter que retornar cerealizado, misturado com não cerealizado. Então é uma confusão
de cenários enorme que a gente vai ter pela frente, e a gente vai ter que ser muito assertivo na hora de a gente definir o que é que a gente quer de piloto e o que a gente quer validar, mas não esquecer esses outros cenários, porque pode ser que em algum momento a gente vai ter que aprofundar em alguns desses casos para validar esse particular e ver qual é o estrago ou qual é o problema que nós vamos estar lidando na hora de fazer a serialização e rastreabilidade. Então, só queria fazer esse comentário, que é importante a gente não perder a nuvem de ideias que vai surgir na hora de a gente tentar escolher o que a gente quer. Porque eles vão ser valiosos talvez para um segundo momento. Mas eu acho que a gente tem que definir exatamente o que a gente quer. E deixar de ser prolixo, porque a gente tem uma tendência natural de querer fazer várias coisas e a gente não faz uma. Bom, já que você falou que era para mim, vou até querer responder. Vou tentar. Né? Posso? Bom, primeiro, eu acho que você tem toda a razão e a gente tem que separar primeiro as coisas. O que é centralizado, que é um teste centralizado que cabe à cadeia inteira? O que é um teste federado, dentro daquele conceito de federação? O que isso precisa ser entre dois elos, ou que está externo à minha planta, da porteira para fora, e aquilo que é interno? Então, onde que a gente precisa se acordar realmente é naquilo que realmente é importante para que todo mundo consiga falar na mesma língua e o projeto andar. Então, a gente vai ter que colocar isso em classes, vai ter que colocar isso também, no meu ponto de vista, por elo, customizado. E eu acho que a gente também tem que tentar pensar, a gente não pode ficar ancorado em coisas que a gente sabe que apesar de estar nesse estudo dessa RDC, pode ser que não chegue muito aonde que a gente precisa chegar. Por exemplo, 3 lotes, eu não sei se realmente representa o que deveria ser um teste. Provavelmente o teste tem que ser partir do ponto de vista, se a questão é de colaborar na cadeia, de supply chain. Ou seja, como é que eu sei que o meu mix, 1% do meu mix está legal? 1% do meu... um produto desse SKU é suficiente? Quantos produtos eu preciso de cada SKU para fazer um teste significativo, dado a minha operação? Quantos produtos, com quantos parceiros eu preciso testar, dado a minha operação? Para saber que eu estou conseguindo. Com que dispersão geográfica? Como que seria esse... Eu não tenho uma solução, na verdade, por isso que a gente está juntando vocês três, que eu tenho certeza que para a indústria, o Leandro, o Ricardo, vão sair com alguma boa ideia sobre isso, né? E também o outro Leandro, né? E você, Jefferson, vai com certeza ajudar. E a gente tem que fazer isso em cada elo. Então, a gente tem que tentar falar, olha, a validação tem que ser assim, para fazer sentido. Se a gente não souber o que é validação, ninguém vai saber o que tem que fazer do outro lado para ser testado. E questões também que talvez a gente possa também um pouco desancorar é também essa questão de que o piloto tem que passar por todos os zeros. Talvez não precise. Talvez vamos fazer que nem na Europa, só as 2 pontas. Não sei. Mas essa é uma das coisas que a gente nós temos que mandar agora. Está todo mundo aqui, todo mundo sabe que é São Paulo. Não é fácil, você vem de São José, que eu sei. Então, a gente vai para mais uma rodada agora com o Ricardo, com o outro time, porque a gente precisa pensar o que se precisaria, como seria esse go no go. Como que se a gente, mesmo que a gente passe pelo piloto, falar, tecnicamente legal, testei aqui legal, tem um risco danado. E a gente não tem dinheiro, a gente está muito pobre hoje em dia aqui no Brasil. Então, a gente tem que pensar como é que a gente vai difundir isso para o Brasil inteiro. O que seria difundir isso para o Brasil inteiro? Como é que a gente implantaria? É um Big Bang? Não. Então, essa é uma das perguntas que a gente tem. Falando isso, por favor, doutor. Ok. Dado o horário, eu vou ter que encerrar esse painel. Gostaria de agradecer muito ao Leandro Lopes, da Johnson & Johnson, ao Kleber dos Santos Fernandes, da GV Logística, ao Ronaldo Farias, da Expressa, e ao Leonardo de Pietro, do Hospital das Clínicas, pelas contribuições, comentários e trocas de experiências para este painel. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Desculpem o atraso, mas eu vou inclusive pedir para fazer uma coleta, fazer uma pequena vaquinha para pedir umas pizzas, porque vai ficar até mais tarde, mas a gente vai estar bem alimentado. Bom, antes de... Bom, todos foram apresentados assim, sumariamente, né?
todos são colegas da área e acho que a gente podia começar rapidamente. Começar pelo lado de cá. Boa tarde, meu nome é Martin, eu sou diretor de operações na Oncoprod, uma distribuidora de medicamentos oncológicos, vacinas e outros medicamentos de complexidade, desde ontem no Grupo Santa Cruz. E, bom, no tema de rastreabilidade, nós entramos, eu acho que eu não vou repetir o que vários colegas meus aqui já falaram e o que fizeram. Nós também entramos nos pilotos do ano passado. Foram mais de 15 empresas que entraram em contato conosco para fazer pilotos e todas, obviamente, naquele caminho feliz, né? Ou seja, só a entrada no nosso estoque, a venda para um cliente determinado e fim do processo. Então, realmente, aqui o nosso assunto é a questão da implantação. Também vejo, como em painéis anteriores, a dificuldade da implantação. Não vejo uma dificuldade na parte técnica tão grande, vejo muito mais na questão de processos. E os processos, obviamente, são as exceções que a gente tem, que é a logística reversa, é uma consignação, é uma venda à ordem, são diversas situações que a gente tem no nosso dia a dia e que vão afetar essa questão da rastreabilidade e da criação desses movimentos dentro também da conta corrente, como foi citado aqui anteriormente. Nós, como elo intermediário do processo, pelo menos até o momento, não tivemos uma chamada, ou seja, é muito bom estar presente aqui com vocês e participar desse processo, mas dentro como elo intermediário, nós nunca tivemos uma chamada para opinar em cima do processo, ou seja, a maioria das situações vem impostas, né? ou no caso do passado, onde cada indústria definiu o processo como ela quer montar os seus pilotos, ou como talvez a legislação agora vai colocar e vai definir como vai ser. Então é bom estar junto aqui, participando de uma tentativa da gente elaborar um piloto em conjunto e mostrar, ou conseguir mostrar o caminho certo para a gente fazer essa rastreabilidade no Brasil. Vamos fazer então pela ordem de estar aqui. Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigada, professor, pela oportunidade de participar. Bom, eu estou no Grupo Luft já há 6 anos e nos últimos 3 anos eu fiquei focada mais nesse projeto da rastreabilidade. Nós tivemos alguns pilotos com os clientes também, mas como todos os amigos aqui já disseram, foi realmente o caminho feliz. Fizemos a parte de processo de recebimento e expedição, não tivemos nenhuma ocorrência de avarias ou devoluções. O nosso trabalho começou na base, que foi mapear o processo de todos os clientes, os nossos processos também, e avaliar se o nosso sistema ainda estava adequado. Fizemos uma adequação, fizemos a troca do sistema para poder atender a rastreabilidade. Desenvolvemos parcerias com os provedores, a RB foi o nosso parceiro na realização desses testes. E a principal dificuldade que a gente encontrou mesmo foi na padronização, desde os importadores, na padronização dos processos dos clientes e principalmente na parte de expedição, voltando àquilo que o pessoal perguntou do perfil de expedição, se ia ter uma queda de produtividade, enfim. Essa foi uma parte que a gente viu que ia ser bastante afetada devido à variação do perfil dos nossos clientes, né? Então, como tem muitos fracionados, tem outros que vendem mais para caixa fechada, então essa seria uma parte que a gente viu que ia impactar bastante e que ia preocupar também eles no retorno, né, econômico que isso poderia ocasionar. E o que a gente identificou também é que precisa fazer mais testes. Os que a gente fez não é suficiente para a gente coletar os dados realmente do que é necessário ainda, o que está por vir. E a principal também dificuldade ainda é o que a gente vai fazer agora com
a partir dessa nova publicação, o que vai ser necessário, tem que estruturar, melhorar mais o escopo. Nós temos lá uma série de dúvidas, até uma delas foi a que a colega tinha perguntado no painel anterior, o que vai acontecer com o que a gente já tem em estoque, o que não foi serializado, a partir de que momento vai começar a serializar, para que a gente não tenha ainda saldo do estoque anterior, daquilo que não era serializado e aquilo que já é serializado. Obrigado. Vamos então pela ordem aqui, Alessandra. Bom, falando um pouco da parte do hospital, primeiramente como compras, porque eu trabalho com compras, eu acho que a partir do momento que a lei for implantada, a gente tem que começar a exigir isso de todo mundo que a gente for comprar, tanto da indústria quanto dos distribuidores. E falando até em compras públicas, que eu trabalho aqui, a gente tem que prever isso em edital. Então, existe uma preocupação de todas as indústrias e distribuidores estarem preparados para fazer isso acontecer, para eu não deixar de comprar de alguém e isso eu diminuir a minha concorrência na hora de comprar os produtos que eu vou utilizar. Então, isso eu acho que é uma preocupação de todo mundo estar enxergando isso, independente de estar participando de um piloto ou não. Daí, indo um pouco mais para a parte da segurança do paciente e de hospitais que têm ou não sistemas, porque hoje a gente sabe que metade dos hospitais no Brasil não tem nem sistemas, a gente começa a se preocupar um pouco como que esse sistema vai ser e como que ele vai funcionar nos hospitais do interior, do Nordeste ou etc. Então, você tem que... o que o Marco tinha falado, acho que na parte da manhã, que o sistema tem que ser simples e robusto para ele funcionar sem que isso não prejudique o atendimento para os pacientes. Então, você tem que entender que a diversidade de hospitais e de informações são muito diferentes, né? Eles são muito grandes, e nesse meio tempo, e não só quando a lei foi implantada, porque se não começar agora, a gente sabe a dificuldade e a resistência que todo mundo tem de mudar um processo dentro do seu hospital. Então, eu acho que a preocupação é sempre focando no atendimento do paciente, para você não diminuir o nível de serviço que está chegando no paciente. Então, se você tem essa preocupação num hospital como o Hospital das Clínicas, o Albert Einstein, de você não deixar de atender o paciente no momento certo, por causa dessa mudança de processo, imagine em hospitais que não têm essa estrutura. Então, acho que essa é a preocupação. Bom, boa tarde aos sobreviventes. Ricardo Pfizer. Deixa eu repetir 3 palavras que a gente falou bastante hoje, né? Construir, confiança e colaboração. Se a gente quer mover, né, a serialização da fase de piloto para a implementação nacional, primeiro a gente tem que construir essa confiança, que hoje está meio perdida. Por que está perdida? Porque a gente não tem uma legislação, a gente está esperando uma revisão da legislação. As empresas em todos os níveis do supply que trabalharam muito ano passado, que desenvolveram, que investiram, acabaram perdendo, entre aspas, todo esse trabalho. Então, a gente tem que reconstruir isso. Por outro lado, entre os diferentes elos da cadeia, a gente não tem uma comunicação muito boa ainda. A gente tem que sentar, a gente tem que conversar, a gente tem que se entender. O que eu preciso, o que eu posso fazer. O que você precisa e o que você pode fazer. Acho que isso é fundamental. Voltando ao piloto, a gente falou bastante de piloto e bastante de validação. A gente tem que ser uma validação exaustiva. Tem que se testar o máximo de cenários possíveis dentro dos cenários reais de logística de supply. A gente tem uma RDC 17 sobre validação de sistemas que é muito boa. Eu acho que a gente não tem que bater cabeça de qual metodologia, temos que seguir a 17. Ela é entendida pelo mercado farmacêutico, ela já está aí há alguns anos, e isso é muito importante. Mas esse é só o primeiro passo, né? Serializar é tranquilo, a tecnologia existe, não tem grandes segredos. A gente vai perder um pouco de eficiência na indústria, não é tanto assim, a gente recupera a maior parte dela. Estou falando isso com dados de outros países que já começaram, que conseguiram recuperar essa eficiência. A gente falou bastante aqui de curva de aprendizado. Mas essa, vamos dizer assim, é a parte fácil.
Fazer o track and trace na cadeia logística é a dificuldade maior. Como eu comentei, se as necessidades foram compreendidas e as capacidades forem compreendidas, a gente vai ter uma chance muito grande de sucesso no menor prazo possível. Para isso é importante, como foi falado também bastante hoje, manter muito simples, muito padronizado, né? Nós somos todos farmacêuticos aqui, todos gostamos de fórmula, então vamos ter uma fórmula simples, reprodutível, que a gente possa levar por toda a cadeia. E por outro lado, o treinamento, né? Eu insisto nisso, ano passado eu estive aqui e falei bastante sobre isso, e para mim é o elo sempre mais frágil em termos de cometer erros é o fator humano. Então, o treinamento de todos os profissionais envolvidos, chão de fábrica, operação logística, distribuição, todo mundo vai ter que ser treinado e muitos paradigmas vão ter que ser reconstruídos. O Jair comentou que fazem 53 anos, se não me falha a memória agora, que a gente tem as BPFs já. São 53 anos construindo uma cristalização e um modus operandi. Como a gente reconstrói isso na cabeça de todos os operadores, todos os supervisores, em todos os níveis do supply? Quer ver um exemplo que eu sempre dou? A área de embalagem farmacêutica. Está lá a maquininha, Case Packer, colocando os cartuchos na caixa de papelão. Um cartucho amassa, é instintivo. O operador tira esse cartucho e coloca um novo. É o mesmo lote, não tem problema nenhum. Isso vai ser um crime com a serialização. Isso um exemplo. Isso vai acontecer em toda a cadeia. Então, retreinar esse fator humano, conscientizar esse fator humano, engajar esse fator humano com um processo robusto e simples, vai ser a chave do sucesso. Se a gente quer implementar isso num tempo razoavelmente curto, a partir da lei 3 anos estamos 100%, a gente vai ter que comungar nos padrões e vai ter que acreditar que esses padrões estão corretos. Fazendo correções de rumo, sempre. Mas acreditar desde o começo que como cadeia, como elo, como partícipe do supply chain farmacêutico, a gente está fazendo a coisa certa. Ok? Bom, pelo que eu vejo, obrigado pelas apresentações, mas eu já vou abrir para discussões, acho que vai ser bastante interessante, mas eu queria fazer 2 ou 3 comentários, aproveitando o privilégio de estar aqui na mesa, que estamos o dia inteiro aqui ouvindo diversos atores, desde Anvisa até diversos setores do mercado e do supply chain. Falamos muito de caminho feliz, né? Como se esse caminho feliz realmente fosse feliz, né? Porque, na verdade, ele não treina nada, não mostra nada, não prepara ninguém, nenhum dos atores. Seria um caminho feliz para cumprir uma tabela que, inclusive, essa tabela está suspensa, né? Estamos aguardando as novas tabelas que vão chegar. E, nesse aspecto, né, a gente está meio, né, pelo menos algumas das nossas apresentações aqui hoje, estamos aguardando as definições, né, da Anvisa, o que é extremamente perigoso, né? Nosso próprio passado mostra, né, que nós temos, como disse o advogado de manhã, o doutor Gileno, a lei está em vigor, os prazos estão em vigor. Então, na verdade, ele foi bastante elegante, né? Mas estamos todos descumprindo a lei. Estamos todos na contravenção, eu não sei qual é o nome técnico, não sou advogado, mas isso está tudo errado. Então, eu acho que o melhor caminho, e isso é uma proposta que o GAES, a Faculdade de Medicina tem visto, é a gente ter material cientificamente comprovado para oferecer. E a Anvisa se abriu para isso, tanto é que ela assinou um convênio com a Faculdade de Medicina, com a USP e com o nosso grupo, onde ela pretende ver essa experiência, receber essa experiência para incorporar no coisa. O próprio doutor Jarbas, hoje de manhã, falou que eles querem discutir com todos os setores, a doutora Patrícia disse que quer, nesse um mês, né, que eu acho que vai falar com todos os setores várias vezes, eu acho louvável, acho que isso deve ser feito, acho que é difícil pelas questões de agenda, mas talvez mais produtivo para todos os atores e para todos os participantes dessa supply chain, levar a sua sugestão
com a comprovação científica. Foi feito um teste, por isso que eu acho que não tem um piloto, né? Quer dizer, tem que ter N pilotos de cada pedaço do processo. Então, não dá para fazer um piloto, quer dizer, dá, mas assim, seria muito grande fazer um piloto que pegasse toda a cadeia, todas as possibilidades, identificasse todos os gargalos, né? Então nós vamos ter que realmente fazer vários pilotos. E outra coisa que me assustou muito hoje de manhã, não sabia o tamanho do buraco, mas quando o Dr. Jarbas disse que existem cerca de 60 ou 70 mil farmácias, né? Isso é o número oficial, né? O número que tem de farmácias registradas. A gente não sabe quantas não oficiais existem, mas se estima que são algumas dezenas de milhares. Mas nem esse é o ponto. O ponto é quando ele colocou toda a parte de hospitais, outros pontos de dispensação, chegaram ao número de 240 mil pontos, né? Então a gente tem que pensar que essa rastreabilidade vai sair de algumas centenas de indústrias para um quarto, né? Um quarto de milhão de pontos. E aí o ponto do Ricardo é fundamental, né? Como é que você vai treinar isso? Hoje, já também foi falado aqui, que muitos desses atores nem sabem que existe essa lei. Não tem noção que existe essa lei, nem do que se trata, o que é a rastreabilidade, né? Talvez a rastreabilidade seja que ele joga o pauzinho para o cachorro vai atrás, acho que deve ser isso, né? É uma coisa impressionantemente... poucos elos estão um pouco mais... E acho que a indústria que está mais... por dentro desse assunto, até porque é o começo, né? Ela tem que partir dela. Então, eu só queria fazer esse comentário que eu acho que todos os elos da cadeia tenham que trazer propostas concretas para a Anvisa. Na verdade, se está sendo aberto agora um período de consulta pública, como, na verdade, o Dr. Jarbas chamou para pedir vistas, vão fazer algumas, provavelmente, considerações, algumas mudanças, e vai abrir para consulta. Eu acho que é o momento de a gente levar informações concretas. Ó, eu já fiz isso que deu errado. Até isso acho que teria que se informar, né? Teria que ser informado. E se a gente tivesse a possibilidade de ter dados cientificamente estudados, com modelos estatísticos corretos, etc., seria o melhor dos mundos. Esperar que estamos aqui esperando a regulamentação para poder ver o que a gente vai fazer, é confortável, mas é um grande risco, né? O passado demonstra que o que vem nem sempre é o ideal, ou praticamente quase nunca é o ideal. Mas, tendo essas considerações iniciais, eu queria então abrir para perguntas ou discussão. Acho que nós estamos, essa é a última mesa do dia, então acho que na medida do possível, a gente poderia tentar ter perguntas ou discussões sobre qualquer assunto do dia. Mas, obviamente, o grupo aqui está representado os vários pontos do supply chain. Acho que todos poderíamos aproveitar isso aqui. A pizza já vai chegar, calma. Ia te perguntar isso. Quer falar, Ricardo? Não, falando sério agora, pegar um link na tua fala agora. Existe uma velha máxima, né, para todo o setor que é regulado, né? Nós somos regulados há algum tempo pela Anvisa. A Anvisa acho que é 98, 99, nem é tanto tempo assim. O regulador, Anvisa, tem que dizer o quê? O regulado, nós temos que dizer o como. O que você acabou de falar, Flávia, a gente tem que levar modelos, tem que levar propostas. Eu acho que é muito ingênuo da nossa parte esperar que a Anvisa vai publicar tudo em detalhes, como vai ser, como não vai ser, o que eu faço, deixa de fazer. Eu acho que a gente tem, com o máximo de boa-fé, sempre que possível, respaldados por uma universidade, com um outro organismo neutro, tá levando essa proposta, né? Eu acho que é o melhor caminho. E, de verdade, se a gente perder essa oportunidade, a gente não pode reclamar depois, né? A gente tem essa figura da consulta pública que vai nos dar algum tempo e a gente tem que usar isso. Alô? Queria só agregar também as 250 mil clientes. Nós, acho que mesmo caso da DEOSP ou da Expressa que está aqui,
temos a maioria dos nossos clientes são clínicas, e clínicas são prestadores de serviço, eles não são um comércio que foca na venda de medicamentos, então não é o foco deles também essa movimentação dos produtos. Obviamente muitos nem não são contribuintes, né, prestador de serviço, então nem nota fiscal para produtos eles emitem. Esse grupo de clientes também entra nessa dimensão e eles também vão ter que se adequar. Obviamente hoje eles já prestam contas para a vigilância sanitária, eles têm os farmacêuticos também, mas é um ponto a mais que agora eles vão ter que fazer esse controle de materiais dentro das clínicas, né, que também é uma dimensão a ser considerada. E, em geral, os produtos de alto custo. Na maior parte, né, dessas clínicas que dispensam são oncológicos, etc. E nem estamos falando de MOPs, né, quer dizer, próteses, órteses, etc., que é o outro universo também de alto custo e que vai ter que ter a sua serialização e a sua rastreabilidade, e isso já está sendo avaliado na Anvisa. Alguma pergunta, algum comentário? Quando vocês uma pergunta, eu vou falando. Então, eu faço uma pergunta, não sei se alguém tem a resposta aqui. Hoje o Elcio de manhã falou sobre um processo Seis Sigma. Alguém tem ideia qual que é o percentual de erro no supply chain farmacêutico? Seis Sigma, com certeza não. Tem muito mais erro que isso. Talvez eu chutaria 6 por 1000? 4 Sigma? Acho que está sendo bonzinho. A não ser que você tenha esse dado aí. Imagina a dificuldade inicial com a serialização, não só porque vai se errar mais, mas porque o erro vai ficar exposto, né? Se a gente, e alguém comentou isso também hoje à tarde, se a gente não revisitar os processos antes da serialização, todo o supply chain, da fabricação ao ponto de dispensação, a gente vai ter muito, muito problema. Eu vi isso acontecer na Argentina. A Argentina é um bom modelo, não é o melhor modelo, mas dá para aprender bastante com eles. E isso é uma preocupação séria que eu tenho, né? Como a gente não se revisitar, se repensar e melhorar hoje, como fica depois. A gente vai colocar uma lupa gigante no nosso processo. Quanto erro a gente não vai estar vendo. Se alguém tem esse número, sério, eu não sei qual é. Ninguém tem. Puxa, ninguém faz isso, nem eu. Não tem erro. Mais algum comentário? Bom, é chato acabar em pizza, né? Mas Quer falar, Elcio? Bom, só aproveitando, vamos para a prática. A prática é o seguinte: nós temos todas as terças-feiras, terça-feira que vem não, porque a gente está cansado, mas toda terça-feira nós discutimos o piloto do HC. É aqui às 3h. Para essa próxima terça-feira, a gente gostaria de convidar novamente os membros do painel. Nós vamos passar um e-mail para todo mundo, falando que os debatedores estão convidados para discutir a resposta à consulta pública. Ou seja, nós vamos nos estruturar nessa reunião de terça-feira de como nós poderíamos responder essa consulta pública. É isso. A universidade é um instrumento. Nós não temos o conhecimento para rebater, mas nós vamos estar aqui terça-feira disponível. Não é essa próxima, tá? É aberto para todo mundo, né? Espero que você não me deixe só, viu, Leandro? Nem você, Ricardo. Que os amigos aqui dessa jornada estejam juntos. Essa terça-feira a gente pula, porque a gente está cansado, mas a próxima a gente já começa. Dia 14, né? Eu acho que a gente não tem essa estrutura hoje, a gente pode começar a ter, mas pelo menos para dar um start. Tem? Tá, então tá bom. Então a gente pode começar a estabelecer isso por audioconferência, numa disciplina às terças-feiras, às 15h, só para manter a agenda que a gente já tem. E a gente gostaria também, vocês podem pensar um pouquinho, acho que até a pizza chegar, nós vamos divulgar vocês também, os que participaram, como as pessoas para centralizar as informações para ajudar a gente a responder à consulta pública. Ou seja, vocês três da indústria, os três
da distribuição, os 3 do TPL, os 3 dos hospitais, falaram, a gente quer responder, porque vai vir. Então, a gente gostaria de dar a nossa opinião. Como universidade, a gente gostaria de vocês ajudarem a colaborar, né? Não significa, aqui é sempre aberto, não significa que não, se tiver reunião não pode vir um outro, outras pessoas estão sempre convidadas. Mas a gente vai tentar estruturar e vamos responder à consulta. Falar, olha, a gente acha que tem que ser assim, a gente acha que tem que ser assado. Está aberta a pergunta, nós temos a vontade de fazer, agora depende de levar para frente. A doutora Marisa, eu nem falei que a gente vai continuar usando a sala, mas acho que ela vai concordar. Ela vai aumentar o aluguel. Está baratinho, né, doutora? Tá bom assim? Tá bom assim? Ok? A gente vai botar um e-mail agradecendo para todo mundo, inclusive os 100 que ficaram nessa espera, dessa forma, que vocês são os escolhidos de Choose Ones. Obrigado, gente. Obrigado mesmo.